Muitos cantam sobre céu, falam sobre avivamento e até pregam sobre poder, mas poucos falam sobre a raiz da vida cristã, a santidade. David Wilkerson declarou com ousadia: sem santidade não há presença, não há poder, não há céu. A igreja moderna perdeu o brilho da santidade e se acostumou com o pecado. O que antes era vergonhoso agora é tolerado. O que antes era chamado de impureza agora é normalizado. Se você crê que esta palavra é urgente, escreva amém nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe este sermão. Deus quer restaurar a santidade do seu povo. Desde o princípio, a igreja foi chamada para ser santa. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santidade não é uma opção, é a essência da identidade cristã. A igreja existe para refletir a pureza de Cristo ao mundo. Mas quando a igreja abandona a santidade, perde sua autoridade espiritual. Não adianta templos lotados, música excelente e programas modernos se o coração está distante de Deus. O que sustenta a vida cristã é a santidade real, não a aparência. David Wilkerson denunciava uma igreja que perdeu o temor de Deus, que troca a pureza pela relevância, que negocia a verdade para ser aceita. Santidade não é moda, é fundamento eterno. A tragédia da igreja moderna é ter se conformado ao espírito do mundo. Em vez de influenciar a sociedade, ela tem sido influenciada por ela. O pecado é tratado como falha leve, e o arrependimento deixou de ser pregado com urgência. Wilkerson dizia: a igreja que perde a santidade se torna um teatro. Ela pode atrair multidões, mas não atrai a presença de Deus. O Espírito Santo não habita onde há tolerância com o pecado. A igreja chamada para ser sal e luz tem se tornado insossa e apagada. E quando a santidade é perdida, a presença de Deus também se afasta. É isso que explica a frieza e a superficialidade da fé em nossos dias. Uma das maiores mentiras que assolam a igreja moderna é a chamada graça barata. A mensagem de que Deus entende tudo tem se tornado desculpa para viver no pecado. Mas a graça que não transforma não é graça, é engano. Wilkerson advertia que muitos estão enganados, acreditando estar salvos enquanto continuam presos ao mundo. A santidade não é inimiga da graça, é o fruto dela. Quem foi alcançado pela graça vive para agradar a Deus. A graça barata mata a consciência e destrói o temor santo. Mas a verdadeira graça leva à cruz, ao arrependimento e a uma vida de santidade que resplandece no meio de um mundo corrompido. Quando os púlpitos perdem a chama da santidade, toda a igreja adoece. Pregadores que não confrontam o pecado, que apenas entretêm multidões, são cúmplices da queda espiritual de uma geração inteira. David Wilkerson dizia que pastores que não pregam santidade estão conduzindo o povo à perdição. Não há evangelho verdadeiro sem cruz, sem renúncia e sem pureza de coração. A igreja moderna prefere mensagens leves, mas a falta de santidade nos púlpitos tem produzido crentes fracos, incapazes de resistir às tentações e sem autoridade espiritual diante das trevas. O Espírito Santo não é um visitante casual, mas um hóspede santo. Ele só habita em corações purificados pelo sangue e comprometidos com a santidade. Onde há impureza tolerada, ele se retira. Wilkerson ensinava que não podemos clamar por avivamento sem antes voltar à santidade. O Espírito Santo não unge vasos sujos, não habita em templos divididos entre Deus e o mundo. A presença de Deus só se manifesta onde há separação do pecado. Santidade é o ambiente natural do Espírito. Sem ela, a igreja pode até ter movimento, mas nunca terá a glória de Deus. A Bíblia declara: o julgamento começa pela casa de Deus. Isso significa que a disciplina divina vem primeiro sobre a igreja, antes do mundo. Uma igreja sem santidade se torna alvo da correção do Senhor. Wilkerson advertia que Deus não se cala diante da impureza do seu povo. Ele purifica a igreja para que volte ao altar, mesmo que isso signifique expor o pecado e abalar estruturas religiosas. O que muitos chamam de crise pode ser, na verdade, o juízo de Deus limpando a casa. O Senhor não compartilha sua glória com o pecado. Ele chama a igreja a se arrepender e voltar à santidade. Não há santidade sem arrependimento. O avivamento não começa com celebrações, mas com lágrimas.
Quando a igreja se quebranta diante de Deus, reconhecendo seu pecado, o céu se abre novamente. Wilkerson clamava para que o povo de Deus parasse de brincar com o Evangelho e se voltasse ao arrependimento verdadeiro. Não basta remorso, é preciso mudança de vida, abandono do pecado e retorno à cruz. A santidade perdida só será restaurada quando o altar for reconstruído. A mensagem profética de Wilkerson ecoa até hoje. Sem arrependimento, não há esperança para a igreja. Uma igreja que vive em santidade se torna como uma cidade edificada sobre o monte, impossível de ser escondida. Sua luz não vem de artifícios humanos, mas da presença do Deus Santo, que habita em meio a um povo separado para ele. O verdadeiro impacto da igreja não se mede por números, mas por transformação de vidas. Não é o tamanho dos templos que assusta o inferno, mas a pureza de homens e mulheres que decidiram viver para Cristo. Quando a igreja abraça a santidade, ela impacta o mundo sem precisar de estratégias mundanas. Não precisa de espetáculos nem de entretenimento, porque a presença de Deus basta. E onde a presença se manifesta, pecadores se convertem, famílias são restauradas e cidades inteiras são abaladas. Santidade não é enfeite religioso, é o que traz a glória de Deus de volta ao meio do seu povo. David Wilkerson acreditava que a maior pregação que o mundo pode ouvir não é um sermão eloquente, mas a vida de um crente puro. Não é o barulho dos púlpitos que convence, mas a autoridade de uma vida separada para Deus. Uma igreja santa prega sem palavras, porque sua conduta, sua coragem e sua integridade falam mais alto do que qualquer discurso. O mundo está cansado de ouvir sermões, mas ainda espera ver uma igreja pura. David Wilkerson ergueu sua voz para lembrar a igreja. Sem santidade não há céu. O maior perigo da igreja moderna não é a perseguição externa, mas a corrupção interna que destrói seu testemunho. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero viver em santidade. Faça disso uma declaração pública de fé e compromisso. Inscreva-se no canal, compartilhe este sermão e lembre-se: o mundo não precisa de uma igreja famosa, precisa de uma igreja santa. A santidade perdida precisa ser restaurada hoje.